Ô Pedro, bem-vindos, bem-vindas a todos que nos acompanham. Também aí hoje nosso coroinha Pedro acompanhando, diz que está com saudade. Que bom tê-los aqui conosco nessa nova live. Boa tarde, Maria Rita. Boa tarde, Sander. Todos aqueles que nos acompanham. A proposta é que nós voltemos àquele assunto da liturgia e que marca muito a nossa caminhada dentro do espaço litúrgico. O interessante é de que quando nós conversamos com relação a essa questão da liturgia, nós nos assustamos porque as pessoas estão preocupadas mais com a questão estética do que com a questão realmente essencial dentro da liturgia. Não digo todas as comunidades pastorais e movimentos, né? Mas em muitas situações a gente vê, sim, essa questão estética, né? E dá a impressão, assim, de que a própria pessoa voltada para a questão estética quer ali ensinar liturgia. E não há necessidade de se fazer isso, né? A liturgia em si é uma dinâmica, é uma cadência, é um acontecimento que vai dentro de uma estrutura organizacional, segundo as orientações da igreja, mas tem muito dessa questão que nos engessa, nos coloca dentro de uma armadura, né? E esses dias me recordo de alguém questionando com relação às cerimônias, às entradas dentro para a celebração eucarística, né? E eu sempre dizia assim, ó, gente, o que eu sei é de que eu precisei entrar para a celebração eucarística. Agora, qual que é a posição que vocês ocupam, ficam à vontade. Eu sei que o presidente da celebração, que é o padre, ele precisa estar ali dentro, né? Entretanto, aquilo muito me incomodou, justamente porque eu falo assim, gente, como que as pessoas
se preocupam tanto com relação a algumas coisas e algumas situações que para mim não são tão importantes. E aí cheguei em casa, peguei o cerimonial dos bispos, que define essa questão da liturgia, a estrutura em si, os acontecimentos, as procissões e sensações, os ministros, o presbítero, o diácono, essas funções, os acólitos, os salmistas, os leitores, o sacristão, mestre de cerimônias, cantores e músicas. Fui passando essas páginas e pegando essas orientações que norteiam a nossa caminhada e a nossa vida. Entretanto, mediante a essa experiência em várias comunidades, eu falo assim de que há algumas comunidades que elas estão além da liturgia. Então, elas se impõem tantas exigências que acabam estando bem além daquilo que realmente é a proposta da igreja em si, daquilo que a igreja pede, como sendo uma visão prudente, uma visão lógica, uma visão que nos ajude a rezar. E aí fui percebendo muitas exigências que nós colocamos são provenientes de nós mesmos e não de uma palavra oficial da igreja. E isso causa, na verdade, um certo cansaço para aqueles que estão organizando, para aqueles que estão ajudando e principalmente para aquele que tem a responsabilidade de ser o presidente da celebração. E aí, desculpe, nossa conversa é o café com prosa, né? Mas, entretanto, isso faz com que nós acabemos pensando com relação à nossa caminhada. Daí nós voltamos a este assunto, né? A liturgia em si. E estamos tratando aí essa questão da liturgia dentro da questão dos sacramentos, né? A liturgia usa muito a linguagem dos sinais, dos gestos e das posições. Foi o último assunto que nós trabalhamos na nossa primeira fala, no nosso primeiro encontro. À semelhança do sinal da cruz, há também o belo costume cristão de persignar-se. Explico. Consiste nas 3 cruzinhas que fazemos na testa, na boca e no peito. É evidentemente que a vovozinha nos ensina que a cruz na testa é para Deus nos livrar dos maus pensamentos, na boca para nos livrar das más palavras e no peito para nos livrar das más ações. É uma piedosa e muito boa explicação. Mas há um sentido mais expressivo para o cristão militante. A cruz na testa indica, lembra que o evangelho deve ser estudado, conhecido. A cruz nos lábios lembra que o evangelho deve ser proclamado. E a nossa missão profética. E a cruz no peito, à altura do coração, quer indicar que o evangelho deve ser, acima de tudo, vivido, testemunhado. Aí que nós dizemos, né? Não basta só celebrar e fazer com que as ações, os gestos dentro da celebração aconteçam, né? Ou seja, olha, na hora de entrar, você tem que ir por aqui, você tem que pisar aqui, você tem que olhar para lá, você tem... Não basta ser isso. A celebração em si não é um teatro, mas a celebração em si nos ajuda a proclamarmos, não só com palavras, mas com gestos e ações, tudo aquilo que se celebra. Liturgicamente, fazemos essas 3 cruzinhas do persignar-se cristão quando na missa nos preparamos para ouvir o Evangelho. Estamos de pé.
indicando com essa posição que estamos dispostos a marchar pela vida com o Mestre. Mas aqui novamente, desculpem a lembrança, vocês já viram como muita gente desenha as 3 cruzinhas? Faz-se lembrar o que um caboclo respondeu ao missionário que perguntou se ele sabia fazer o sinal da cruz. Sou missionário. Eu sei falar as palavras, sim, senhor. Eu não sei bem esparramar elas na cabeça e no peito. Ao persignar-se ou fazer as 3 cruzinhas, algumas pessoas esparramam umas pancadinhas ou cutucãozinhos na testa, na boca e no peito. E quando faz isso com rapidez, fica um negócio indecifrável, uma disparada de trejeitos. Procure, pois, fazer corretamente esse sinal litúrgico também tão rico de significado cristão. Tente fazê-lo agora e compare-o com aqueles que muitas vezes e muita gente faz, ou que você mesmo distraidamente talvez costuma fazer. E desculpe minhas indiscrições, reparando tanta coisinha, mas coisinhas que têm sua importância, não é? Por isso, outro gesto dentro da celebração é a genuflexão. A paz do sinal da cruz, aí a par do sinal da cruz, o gesto mais comum na liturgia cristã é a genuflexão. Essa palavra vem do latim, da palavra composta genus, joelho, e do verbo flectere, dobrar, flexionar. Isto é, torna-se e toma-se a posição ereta e faz-se o gesto de tocar o chão com o joelho de perna direita. A genuflexão é, pois, um gesto firme, completo, fazendo-se o joelho direito tocar o chão. É interessante que a gente vê em algumas igrejas que o pessoal toca mosquito e mal encosta no chão, né? A genuflexão não é o mesmo que pôr-se de joelhos. Isto é, feito com os 2 joelhos e fica-se nessa posição como atitude de adoração. Na genuflexão, não se fica de joelhos, só toca-se o chão com o joelho na perna direita e levanta-se de novo. Aqui também. Vocês já repararam como algumas pessoas arremedam a genuflexão? Faz um gesto engraçado, até cômico e difícil de descrever. É o caso do sujeito que entra na igreja e tenta fazer a genuflexão. Só que em vez de tocar o chão corretamente com o joelho direito e pôr-se novamente de pé, ele dá uma agachadinha, dá um coicinho para trás com uma das pernas. Nem fica de pé, nem se ajoelha. Faz uma ameaça de genuflexão, mas não chega a fazê-la, pois para na agachadinha, misturada com coicinho, e enfeita o arremedo com o já conhecido sinal da cruz, esparramadinha da mão no peito, a tal espanada, e a obra fica completa quando ele se persigna, dando as pancadinhas na testa, na boca e no peito. Pior ainda é quando o devoto, em vez de genufletir cortesmente diante do Santíssimo, saudando o dono da casa, vai fazendo os trejeitos acima descritos na frente de cada imagem que encontra, ou fazendo em cada imagem com a mão aquela massagezinha indispensável. É até difícil de falar, né? Já pensou se uma pessoa vem visitar você e, em vez de cumprimentar a você, que é o dono da casa, vai cochichando e fazendo gestos na frente de cada retrato que há na sala de visitas, sem dar a menor atenção a você que ali está? É o que faz muito cristão ao entrar na igreja. Em vez de saudar e conversar com Jesus no sacrário,
vai benzer-se diante de cada imagem. Isso a gente vê muito, né? O pessoal chega na igreja, vai nas imagens, às vezes toca, agora nem tanto, né? Mas toca lá na imagem, conversa, faz o sinal da cruz, né? Que é o espanadinha, né? E fica lá rezando. Mas o Jesus mesmo da Eucaristia, a razão daquela imagem ou daquele santo está ali, está de lado. A essência nossa é nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Jesus no sacramento foi a essência para aquele santo chegar à santidade. Então também nós temos que procurar a fonte. A fonte é o Cristo, que permanece ontem, hoje e sempre. E depois sim, nós podemos estar diante da nossa devoção, mas adorar somente a Deus. As posições litúrgicas, daí é interessante, né? Vamos ver aqui o que o autor fala com relação às posições litúrgicas. E essas posições litúrgicas, elas demonstram a nossa universalidade da liturgia, ou seja, nós estamos em comunhão com a igreja em geral. Então, no momento em que a liturgia fala agora todos de pé, em qualquer outro país que você for, mesmo em outra língua, naquele momento nós estamos em comunhão, porque mesmo sendo outra língua, é o momento que todos entendem que precisam ficar de pé. Além dos sinais e gestos sobre os quais já falamos, a liturgia conta também com várias posições do nosso corpo, ajoelhados, sentados, de pé, deitados, prostrados, quando se dão essas posições e o que significam. De joelhos é a posição, a atitude de adoração. Ajoelhamo-nos e assim permanecemos para prestar um louvor de adoração, isto é, reconhecendo Deus como Senhor, princípio e fim, Senhor da vida. Há várias ocasiões em que a liturgia nos convida a essa atitude. De pé é a posição da assembleia, quando aclama, quando canta. Ouvimos a leitura do Evangelho durante a missa de pé. Quer significar que estamos prontos a caminhar com Jesus para as lutas da vida. É sinal de prontidão. Assentados é a posição do amigo que conversa com o amigo, que escuta o amigo. Assim é que ouvimos a explicação da palavra proclamada. Assim é que ficamos após a comunhão para ouvir o amigo, ou de joelhos para adorar esse amigo como Deus. Deitados. A liturgia usa também essa posição, embora mais raramente. Isso acontece na comemoração litúrgica da Sexta-feira Santa, quando o sacerdote, revestido de paramentos de cor preta ou roxa, começa as cerimônias prostrando-se diante do altar por alguns instantes. Outra ocasião em que se dá a prostração é na ordenação sacerdotal, antes da imposição das mãos. Prostrar-se significa morrer com Cristo para ressurgir com Ele. É entrega, é derramamento diante do altar do Senhor. Vemos, portanto, como a liturgia valoriza todas as expressões corporais do homem, tanto para louvar o Criador e Redentor, como para transmitir aos próprios homens a mensagem de salvação. Realmente, todas as expressões humanas, as ideias são expressas corporalmente através dos sentidos, incluindo o som da palavra, do vocabulário, através do qual se manifesta o pensamento. É nesse sentido também que toda a natureza é, por assim dizer, uma liturgia de Deus. O Criador nos fala através da natureza toda. E como nos fala? E com que eloquência? Que o digam os santos, como São Francisco de Assis. Eles conversavam com Deus e Deus lhes falava através das criaturas. Liturgia dos homens e liturgia de Deus. Mas uma dimensão da liturgia. Talvez alguém estranhe que, falando dos sacramentos de liturgia, venhamos agora com uma dimensão alheia ao assunto. Mas não deixa de ser um assunto muito nosso, muito oportuno, evangélico, muito cristão e muito católico, no sentido de que deveria ser universal.
Vimos que a liturgia é a linguagem das palavras, dos gestos, dos ritos, através dos quais nos dirigimos verticalmente a Deus e Deus nos transmite sua mensagem e nós a comunicamos à comunidade. Agora, vocês já pensaram na dimensão humana, social, política, fraterna da liturgia, que respeita e reverencia no outro, no irmão, o próprio Jesus Cristo? Sim, é isso mesmo. Nós temos tantos gestos e ritos para louvar, reverenciar Jesus Cristo no altar, na Eucaristia, nos ofícios divinos, no sacrário. Mas quais são os nossos gestos, nossas palavras, para respeitar, reverenciar e amar esse mesmo Jesus Cristo, não só presente num pão, num cálice, mas presente no irmão? Esse mesmo Jesus presente no rosto e nas veias do outro, do irmão? Uma liturgia da caridade, da paciência, da misericórdia e da justiça, traduzida em gestos concretos de ajuda, de defesa dos direitos do outro. Uma liturgia traduzida em palavras escritas em leis justas que deem aos irmãos os mesmos direitos humanos fundamentais que o próprio Cristo exige para todos, mesmo e principalmente para os mais pobres e deserdados. Aí eu digo assim, uma liturgia encarnada é aquela liturgia que nos faz humanos em qualquer momento. Eu falo assim, alguns contextos litúrgicos que a gente vê assim uma falta de humanidade. Por quê? Tá lá o pobre do padre lá, sacerdote pároco de Ilha, né, numa paróquia de Ilha, que a gente sempre brinca, né? Tá lá celebrando a Eucaristia todos os dias, sempre lá as mesmas pessoas no comentário, sempre as mesmas pessoas na leitura, sempre as mesmas pessoas em tudo, né? Ótimo. De repente vem lá o senhor bispo. Não são as mesmas pessoas. São outras pessoas que vêm só quando o bispo vem para poder fazer comentário, para poder ajudar a organizar a liturgia. Aí vem lá o cardeal. São outras pessoas porque aquele é cardeal. E assim por diante. Eu falo assim que é uma liturgia desumanizada. Porque é uma liturgia que quer aparecer ao invés de fazer. Qual é a nossa liturgia com o pobre? Não somos daqueles que já nem podem ouvir a palavra pobre sem ficarem eiriçados, condenando de dedo em riste toda e qualquer dimensão teológica da libertação de irmãos escravizados por sistemas injustos? Qual é a nossa liturgia? Que reação, que atitudes litúrgicas tomamos? Que compromisso temos com a Igreja Libertadora na América Latina, com a Igreja da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em nossa pátria amada? Que liturgia dominical seria essa que nos faz muito devotos, comungantes de Jesus presente no pão eucarístico e nos permite que marginalizemos o mesmo Cristo presente no irmão, que clama por justiça e caridade? Que liturgia é essa? Daí é interessante a gente pensar nesse contexto do ministério do cerimoniário, do acólito na celebração da Eucaristia, dos ministros da Eucaristia, do cântico na liturgia e de tantas outras realidades dentro do contexto litúrgico para que nos sintamos bem. Então nós vamos dizer assim, olha, nós podemos intercalar sobre essas questões da função de cada um dentro da liturgia, para poder ajudá-los. Aí nós vamos, no próximo encontro nosso, falar um pouquinho sobre o ministério do cerimoniário e do acólito. E depois falar um pouco sobre os ministros extraordinários da Eucaristia. Depois voltamos aos sacramentos e aí, entretanto, vamos tentar
trabalhar um pouco da liturgia dentro daquilo que é a proposta do cerimonial dos bispos para ajudá-los mais. Isso vai ser um pouco da nossa caminhada. Espero poder ter ajudado de uma maneira muito simples, mas de uma questão muito geral e ampla para a gente não engessar tanto essa questão da liturgia, mas que a gente se abra às possibilidades de fazer com que seja uma liturgia voltada para a questão do outro, né? Muito mais do que estética, mas buscar a sua essência. Muito obrigado aí a todos pela presença, obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço, Dalva de Ouro Branco, que Deus a abençoe. Minha irmã aí também, que se curando de Covid, o Sander, um abraço.